Hoje é dia 7 de agosto de 2023 e este é o episódio 259 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diego Constantino e comigo tenho o Príncipe Escandinavo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Príncipe Escandinavo. Sou um príncipe nórdico, nasci na latitude errada e não gosto nada deste clima. Muito bem. Então, Príncipe, o que é que andou a fazer em termos de aventuras tecnológicas esta semana? Em termos de aventuras tecnológicas esta semana, posso começar com dois reparos muito breves. São mesmo muito breves. Primeiro, detesto o verão. Detesto o verão. O verão é horroroso. O verão é a pior altura do ano. Está um calor que não se aguenta. Estou farto deste calor medonho. E quem gosta do verão tem mau gosto. Pronto, fica esse reparo. O que é que andei a fazer? Já preparei as coisas para pôr a minha instalação de Home Assistant na minha sapata. No meu disco. Deixa-me explicar aos nossos ouvintes o que é uma sapata em termos de Home Assistant. O que é uma sapata? Vocês que gostam de Raspberry Pis e computadores em plaquinhas assim pequeninas e tal, vocês sabem que para o Raspberry Pi vocês costumam ter acessórios, pequenos chapeuzinhos, que vocês encaixam em cima do Raspberry Pi, às vezes encaixam aqui nos pinos da saída. Quantos pinos tem isto? São não sei. 40 e tal. Não interessa. Os pinos GPIO. E tem uns chapeuzinhos que encaixam nesses pinos, outras vezes são uns chapeuzinhos para meter acessórios como ventoinhas, módulos diferentes de computação, relés, o que vocês quiserem. Uhum. Ora, eu tenho aqui um pequeno módulo, que por acaso até me foi oferecido, que é para encaixar um pequeno disco M-SATA. Porquê é que eu lhe chamo uma sapata? Porque isto é encaixado debaixo do Raspberry Pi. Eu pensava que era porque rimava por M com SATA. Cá está. Esse é o pormenor engraçado e inteligente para mostrar que são gajos que estão engraçados, dizem umas coisas engraçadas. Então, é sapata do M-SATA e já consigo ouvir os aplausos aqui à distância. Aliás, os milhares de nossos ouvintes estão aqui no chat no YouTube a aplaudir. E as gargalhadas. Ai, que engraçado, que piada tão gira. Já ganhou o Festival da Canção. Bom, porquê é que eu lhe chamo uma sapata? Porque isto vai por baixo do Raspberry Pi. Tem uns pernozinhos, uns afastadores de latão que tu aparafusas e depois tem uma pequena ligação USB 3. Aquilo é uma plaquinha para ligar a placa do M-SATA à entrada de USB 3 do Raspberry Pi. Uhum. Para que tu possas iniciar a partir deste disquinho, em vez do cartão SD como é costumeiro. Ora, de acordo com o que falámos na semana passada, eu queria pôr aqui o meu Home Assistant para poder escrever mais dados por mais tempo, que vou recolhendo o Home Assistant num disco como deve ser, e é capaz de ficar também um bocadinho mais rápido, tem reações mais rápidas do que um cartão SD e é menos suscetível de, sei lá, variar daqui por uns meses. Principalmente a última. Pois, principalmente a última. Já tenho tudo preparado, falta-me descobrir como é que eu copio a minha instalação do Home Assistant para dentro desta coisa, sem eu ter que me chatear com ter que reconfigurar tudo outra vez. Deve haver uma maneira de clonar a coisa, não? O Home Assistant tem lá dentro, nas configurações de sistema, acho eu, uma opção que dá para fazer isso. Certo, mas eu ainda não descobri como é que vou fazer. Tenho de explorar. É só carregar um botão, basicamente. É escolher o... É um bocadinho mais, mas é pouco mais do que escolher o disco. Ele tem lá uma série de opções. Portanto, eu monto a sapata, inicio ou então aquilo, é no vou ao instalador. sistema... Ou era no instalador que ele tinha essa opção. Não sei. Mas a minha impressão... Eu fiz na instalação, de certeza. Porque eu tinha o Home Assistant Yellow e tinha lá já o NVMe instalado. E então ele arrancou e correu um wizard a fazer uma série de perguntas, e essa foi uma delas. Está bem, mas isso não me resolve o problema, porque nesse caso é na instalação
Mas eu acho que. E Mas eu aquilo acho que eu que. preciso fazer é copiar uma instalação que já existe, já corre, já está feita, já está tudo configurado para um disco diferente. Mas eu tenho a ideia que está lá na mesma. Deixa cá ver. Configuração. Pá, mas Sistema. não temos que fazer isso agora. Mas estavas-me a perguntar o que é que eu Mas andei a não. fazer de aventuras tecnológicas enquanto suava em bica. E foi o que eu andei a fazer, para além de suar em bica. Ok. E pronto, é isso. Entretanto, por falar em suar em bica e morrer de calor e apanhar uma insolação quando não um melanoma, eu cometi um erro. No domingo fui a uma localidade aqui perto, a uma feira de antiguidades e velharias, como costuma acontecer no primeiro domingo de cada mês. Vão lá uma data de comerciantes, pessoas que vendem objetos pitorescos, recheios de casas, discos antigos e às vezes até algum material eletrónico, livros, etc. Tenho apanhado imensos livros nessas feiras. Bom, estava eu a passear em pleno pico do sol no horizonte por volta do meio-dia, o que foi muito inteligente, em campo aberto, sem chapéu, e a pensar o que é que eu fui fazer à minha vida, quando dei de caras com uma banca de um comerciante que tinha lá, um feirante, que tinha um Minitel. E perguntam vocês, que é um Minitel? Eu sei o Podes que é. perguntar. Ok. O que camandro é um Minitel, Miguel? Então, Viram? um Também rimei. Minitel, pronto, palmas, risos, o público está a ir ao Tem rubro. estado. 10 points. 10 points. Então, o que é o Minitel? O Minitel é uma coisa que surgiu em 1978 em França e que o protótipo e depois acabou por ser comercializado para o grande público em 1980, se não estou em erro. E o Minitel é uma espécie de precursor da internet. É um pequeno computadorzinho, nem é um computadorzinho, é um pequeno terminal com um ecrã, que ainda era na altura um ecrã de raios catódicos muito pequenino, a preto e branco, com um pequeno teclado, um teclado muito simples, faz lembrar aqueles teclados do Spectrum, que já têm teclas com funções e isso tudo, e etc. E era um aparelhito que as pessoas instalavam em casa, que não era assim estupidamente caro. Ligava-se à rede telefónica através de um cabo especial, aquele tinha um terminal em forma de T especial, com uns bornos desenhados para o efeito. E ele acedia a uma rede, que, como eu dizia, é uma espécie de precursor da internet, porque tinha a sua própria rede, e era uma rede onde as pessoas podiam consultar, por exemplo, horários de serviços, a lista telefónica, havia inclusivamente uma espécie de fóruns, que não eram bem uns fóruns, mas havia assim plataformas onde as pessoas podiam escrever mensagens, era tipo um quadro de mensagens, sabes? Aqueles quadros de cortiça em que as pessoas põem mensagens, inclusivamente havia até quadros de mensagens para encontros amorosos e coisas assim. E era muito engraçado, porque há muita gente, isto aconteceu em França e aquilo acabou por ser exportado para outros países, mas há muita gente em França, a malta da minha geração e um bocadinho mais nova, que se lembra de ter o Minitel em casa e de usar aquilo de vez em quando. Agora, era muito primitivo, não era de maneira nenhuma aquilo que nós temos hoje. Eu acho que assim a coisa Também mais era, próxima que era nós nos conseguimos 80 imaginar... também, não é? Sim, 1980. Mas assim a coisa mais próxima daquilo que eu consigo imaginar, assim, fazer um paralelo, é com aquele teletexto que nós tínhamos nas televisões antes da popularização da internet, em que tu ias consultar, Ainda tens, sei lá. ainda lá está. Ainda lá está, eu nem dei conta. Mas antigamente era muito usado, por exemplo, a ver a programação da televisão. Agora com a TV por cabo, digital, a coisa mudou muito, mas antigamente com a TV analógica aérea, tu ias ao teletexto ver o programa que vai dar a seguir, enfim, outras informações. O Minitel, todavia, não era um aparelho passivo, porque tu podias enviar texto, escrever texto em determinados serviços, e portanto não era totalmente passivo, embora a velocidade de recepção e transmissão, aquilo acho que era, a velocidade de transmissão daquilo era 1200 bits, acho eu, por segundo, uma coisa assim do género. Não é mau. Não é mau, mas era pouco comparado com o que nós temos hoje. Sim, com o que nós temos hoje não é nada. Esse modelo teve várias evoluções. Aquele que eu vi nessa feira, acho que era o Minitel 1B, que já é relativamente avançado.
foi um dos últimos modelos. E fiquei surpreendido de apanhar aquilo aqui, enfim, num descampado de algures no Portugal profundo. E não meteste conversa com o vendedor? Fiquei com o contacto dele. Estava-me a pedir 50 euros pelo Minitel. Eu não comprei, acabei por não comprar porque eu olhei e pensei, o que é que eu vou realmente fazer com isto? É uma curiosidade, é uma peça de museu. Sim, dar a um museu, talvez. Mas eu fiquei com o contacto, fiquei com o telefone. De modo que se alguém que nos esteja a ouvir estiver interessado, eu posso passar essa informação. É só entrar em contacto com o podcast e eu ponho-nos em contacto com essa pessoa, se ela ainda tiver o aparelho, claro. Mas ainda funcionava, porque ele inclusive ligou e esteve-me a mostrar e ainda funcionava. O problema é que, como a rede do Minitel já não existe, também já não se pode fazer muita coisa com aquilo. Mas atenção, já não existe, mas não é há assim tanto tempo que não existe, porque eu lembro-me da rede ser desligada há poucos anos. 2012. Pronto. A rede foi desligada em 2012, o que é surpreendente para um aparelho daqueles, quer dizer, foi rapidamente ultrapassado com a popularização da internet, sobretudo a partir do momento em que tens banda larga e computadores muito mais poderosos, que têm programas que tu podes instalar para funções específicas. É para tu veres como em França, final dos anos 70 e início dos anos 80, eles já tinham uma espécie de internet avant la lettre, para usar uma expressão francófona. Houve várias tentativas de criar internets, porque internet de uma rede, mas é um nome também de um tipo de redes. Exato, sim, protocolos de conversa para os computadores conversarem entre si. Não estou a falar de protocolos, estou a falar de tipo, categoria. Pois também há um protocolo, que é o protocolo IP, pronto, que também, na qual baseamos a internet que temos hoje. Mas é, sobretudo, um tipo de rede, que é uma rede composta por redes. Não é uma rede em que os nós se ligam diretamente, os terminais, mas é uma rede em que outras redes se ligam. Pronto. E houve várias tentativas de criar redes desse tipo, e a internet, como temos hoje, acabou por ser uma rede americana que acabou por absorver várias outras redes por todo o mundo que estavam a ser criadas. Sim, é que é uma marca do nosso tempo, não é? E de quem é que tem o papel dominante nas relações internacionais e acaba por ditar um bocado também os seus padrões aos outros. Mas, enfim, isto tudo muda, não é? Daqui por 500 anos sabe-se lá que cultura ou que nação é que terá preponderância cultural. Pronto, olha, e por falar em tecnológica. E por falar em preponderância tecnológica e cultural, a pensar em ti, tenho uma sugestão. É um canal de YouTube sobre domótica e que é falado em estrangeiro avec. O que significa que eu percebo boa parte do que eles já dizem, aliás, escapam-me algumas coisas, mas mesmo para quem não fala de todo francês, o YouTube tem uma coisa fantástica, por acaso, que é legendas automáticas, e vocês podem pôr legendas portuguesas e dá para perceber. Fantástica às vezes, porque às vezes apanho com legendas automáticas que não fazem sentido nenhum, de vez em quando. Bem, mas de forma geral dá para perceber pelo menos o que se está a tentar, a mensagem que se está a tentar passar. O contexto, sim. E é um bom canal em que se explica as coisas e de uma forma simples e que vocês podem utilizar para construir o vosso conhecimento sobre domótica, e ele fala muito de Home Assistant. E qual é o nome do canal? Horizon Domotique. Está aí o link nas nossas notas, portanto. Horizon Domotique, Horizonte da Domótica. Sim. Certo. Tenho que ir lá espreitar isso. Exatamente. E desculpa lá, só acrescentar uma coisa. Eu falei do Minitel, só para dizer que vou deixar nas notas alguns links que falam do Minitel e com mais informação. Okay. Que é para vocês que estão a ouvir ficarem a coçar a cabeça. O que é isto? Pronto, links nas notas. Muito bem. Já agora, uma nota para saudar o Artur Coelho, que é um professor de TIC, que deu um workshop de introdução a Scratch no Centro Linux.
que foi agraciado e reconhecido pela Codeweek, que era uma iniciativa da União Europeia para promover o ensino de programação, como sendo o Codeweek Leading Teacher para o ano de 2022. Portanto, recebeu o prémio Codeweek Leading Teacher Award para o ano de 2022. Parabéns ao Arthur e pronto, e dá para ver a categoria das pessoas que nós temos na nossa comunidade. É verdade. Arthur Coelho, Codeweek, 10 points. Deep One. 10 points. Chipunti. Não sei como é que se diz noutras línguas. Quero também apelar a que submetam as vossas apresentações e os vossos workshops e podcasts para o Bookon Portugal 2023. Está a decorrer a convocatória de propostas. Exatamente, convocatória de propostas. Pronto, está a decorrer e submetam. Já submeteste a tua? Eu submeteria se tivesse alguma coisa meritória para partilhar com as outras pessoas. Eu julgo, eu acho que tens. Muito modestamente, acho que não tenho nada para ensinar à comunidade que a comunidade não saiba já. Eu acho que estás equivocado. Eu acho que, olha, eu gostei muito da tua apresentação em 2018 na Bookon Europe. Foi muito... Sobre a minha experiência com Linux. Exatamente. Especificamente com o Ubuntu. Exatamente. Eu gostei imenso. Eu lembro-me dessa apresentação, mas vale a pena repetir e atualizar essa coisa. Eu acho que sim. Pois não sei, talvez. Eu acho que sim. Enfim, eu creio, e modéstia à parte, ou super modéstia todo, que é uma apresentação engraçada, mas não é assim super relevante, quer dizer... Eu acho que é. É importante conhecermos as experiências que temos e partilhar uns com os outros, porque contribui para conhecermos melhor a nossa comunidade também, mas também para conhecermos a diversidade que temos de formas de utilizar a tecnologia e de pensarmos sobre como é que isso deve influenciar o futuro da tecnologia. Certo. Ok, bom, nessa perspectiva, talvez. Vou pensar no teu caso. Pronto. E a tua semana? O que é que andaste a fazer? Para além de morreres de calor? Eu não morro de calor porque sou lentejano e gosto de calor. Portanto, a minha semana não teve nada assim muito interessante do ponto de vista tecnológico. Daí que eu não ter assim... E até de outros pontos de vista não tecnológicos? Isso não interessa para o podcast. Boa. Tenho que tomar nota. Está bem. Pronto. E eu vejo aqui que há aqui umas notas do professor Miguel. Professor. É verdade. Esta semana vamos falar de coisas muito interessantes, muito importantes. Eu não pareço tanto o Marcelo Rebelo de Sousa, parece mais o Pinto Coelho do Acontece. Mas também pronto. Não. Acho que pareces mais o... Bem, já adiante, já me mudou o do Bloco de Esquerda. E o Francisco Louça. Exatamente. muito mais o Francisco Louça. Francisco Louça. Eu sempre achei que o Francisco Louça tinha tonzinho de seminarista. Se ele estivesse vestido com uma batina e um colarzinho... Não, ele não fala assim. Ele mesmo... Não, mas é a maneira de falar e a expressão que ele faz a denunciar os abusos laborais e aquela mania de falar assim com aquele tom. Eu acho que ficava muito engraçado com uma batida. Pá, ficava mesmo top. O Jerónimo de Sousa, sim. Olha que não. Bom, esta semana eu queria transmitir o seguinte, deixar a seguinte mensagem. Eu estou 100%, não, minto, eu não estou 100%, eu estou 200% a apoiar o Elon Musk. O gajo é um gênio, eu quero que ele vá para a frente com as suas ideias, o trabalho que ele está a fazer à frente do tweet do X, fantástico, pá. Continua, Elon, pá, estamos contigo, segue, vai em força, nós seremos a tua muralha de aço, X, chama-lhe o que tu quiseres, muralha de lítio, porque, pá, é fantástico. O que ele tem feito pela comunidade do Mastodon é magnífico. Aliás, a gestão do Twitter que ele tem feito tem sido de tal maneira benéfica que a comunidade de Mastodon tem crescido aos poucos à medida que os exilados do Twitter vêm todos parar ao Mastodon. E inclusivamente, se formos acompanhando as estatísticas, houve um momento, quando houve assim a maior crise do Twitter logo no início, em que o Mastodon explodiu quase da noite para o dia em número de utilizadores,
Entretanto, terá perdido uma pequena percentagem, mas a cada semana vai ganhando uma percentagenzinha pequenina, e depois outra, e depois outra, e depois outra. Ou seja, estabilizou e tem Sim, tido um mas crescimento cada vez que eu faço uma estável. coisa assim mais extravagante, há assim uns bumps bem grandes. Exatamente. E a minha experiência do Mastodon e a experiência das pessoas que usam Mastodon, que me têm também relatado e que eu vou acompanhando, é extremamente positiva em termos da comunidades que eles encontram, mesmo do ambiente da plataforma, das possibilidades tecnológicas da plataforma, que é uma coisa que pouca gente fala, que chegam a ser superiores em algumas coisas às plataformas que estão por aí disponíveis. E então, o crescimento tem sido de tal maneira, pá, eu só tenho a agradecer ao Elon Musk, quer dizer, isto são boas notícias para nós, os trombudos, que é a malta do Mastodon, que é um mastodonte, que é uma espécie de elefante primitivo, tem tromba, Sim. por isso é que é um trombudo. E então, pá, força, Yeah. estamos contigo, Elon. A seguir vai para o Facebook. Como? Estou a dizer pelo a seguir ir para o Facebook. Sim, por favor, compra o Facebook, toma conta daquilo, está a correr muito bem, está maravilhoso. Adiante. Obrigado. Há um anúncio de uma conhecida marca de ferramentas que eu gostaria de parafrasear para promover o Mastodon. Mastodon é bom. Pronto, é só isto. É isso. Depois, ainda noutras notas, e eu vou deixar um link também nas notas para vocês. Tu ainda continuas a jogar jogos de vídeo? Jogos de computador? Não propriamente. Por acaso é muito raro, agora tenho muito raro jogar. Eu vi uma altura que joguei um bocadinho mais, tipo 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, jogava uma tarde ou uma coisa assim, mas neste momento não tenho jogado, não. Mas há muitos, muitos anos atrás, quando tu ainda eras um jovem imberbe, tinhas o hábito de jogar jogos de computador? Sim. Quando é que foi a primeira vez que tu jogaste um jogo de computador? Como é que foi a tua primeira vez? Fui para aí aos Aos 5 anos? Para aí, sim. Ainda não Em que sabia ler e plataforma? escrever. Com um PC, um dos primeiros PCs. E que é que eu joguei? Não me lembro exatamente. Provavelmente um clone do Arkanoid ou coisa assim de género. Que engraçado. Eu acho que a primeira vez que joguei um jogo de computador terá sido na casa de um colega da escola. Ou não, minto. Acho que alguém da minha família tinha um Spectrum ZX. É assim que se chama, não é? Nem me lembro. Houve vários modelos, portanto. Sim. Um Spectrum. Isto é alguns nos anos 80. Havia uma pessoa da família que tinha um Spectrum e com o leitor de cassetes e tal. E carregava um jogo. Eu nem me lembro qual era. Deve ter sido a primeira vez que joguei uma coisa do género. Eu teria 7 anos, talvez. Uma coisa assim do género. Não faço ideia. Já foi há muito, muito tempo. E então... Mas assim, quando é que eu comecei a jogar com alguma frequência? Acho que só foi a partir de 1999, quando eu adquiri o meu primeiro PC, que era um Pentium 3500 com, já nem me lembro, teria 200 e tal megas de memória. Depois expandi para 512. E eram jogos, obviamente, muito limitados, não é? O primeiro jogo assim, que eu me lembro, que eu jogava com mais algum afinco e que de facto me cativou um bocadinho, terá sido o Half-Life. O Half-Life original, da Valve, que saiu em... não me lembro. Terá sido em 98? Não sei. Também não me lembro. E depois, um jogo que eu gostava imenso, apesar de ter as minhas críticas ao desenho do jogo, que mais tarde foram sanadas, era o Battlefield 1942. Eu sempre gostei de espaços abertos e jogos com várias possibilidades estratégicas e isso tudo. E apesar de gostar muito daquilo, e de ainda passar algumas horas no Battlefield 1942, foram os mods que tu podias jogar, que eram adições ao jogo criados pela comunidade, que de facto me deram mais prazer. E sobretudo os mods mais realistas, baseados na Segunda Guerra Mundial, com os veículos todos e um motor de jogo um bocadinho mais apurado, etc, etc. Ora, isto para dizer o quê? Isto já foi há 20 e tal anos. E eu reparo de facto que, apesar de ainda gostar de jogar aqui e ali, jogo cada vez menos.
E à medida que os anos passam, vou jogando cada vez menos. E há alturas em que eu penso, até me apetecia pegar outra vez no jogo tal. Mas depois acabo por não o fazer. Porque de facto, tu quando chegas a uma determinada fase da tua vida adulta e tens outras preocupações, outras responsabilidades, isso tudo. Eu não sei se é o cansaço, eu não sei se há qualquer coisa que muda no nosso cérebro, na nossa mentalidade, na maneira como nós reagimos com o mundo, porque a arquitetura do nosso cérebro também muda com o passar da idade, não é? Os nossos reflexos diminuem, etc, etc. Portanto, há ali uma série de mudanças. E eu sempre achei que isso era um problema meu individual, mas eu dei de caras com um artigo que apanhei na internet e vou partilhar nas notas no Ars Technica, em que há um artigo que elabora sobre isso, porque é que há este fenómeno das pessoas que jogam, até jogavam muitos jogos de computador há não sei quantos anos atrás, com o passar dos anos deixam de jogar, jogam cada vez menos ou alteram os seus hábitos de jogo e em vez de se dedicarem, por exemplo, jogos daqueles de atirar e correr, não é? FPS, First Person Shooters, dedicam-se mais a jogos de estratégia, jogos com um ritmo um bocado mais lento, ou andar mais planificação, andar estratégia, isso tudo. Isso é um fenómeno muito interessante. E eu tenho a certeza que há imensa gente que nos está a ouvir, que está a ouvir isto e a reconhecer-se também nesse processo. Talvez. Ou não. Se calhar há pessoas que dizem, não, eu tenho 50 anos e todas as noites fico a jogar Warcraft até às 6 da manhã. Eu estou numa bolha social em que há muita gente à minha volta que joga. Embora eu não jogue, eu gosto de ver os outros jogar. Portanto, não sei se... Isso é um bocado doentio e voyeurista, pá. É. É um bocadinho. Estás ali a ver, não, vai, continua, que eu fico aqui a ver. Sim. Mas sim, agora é um fenómeno a transmissão até das pessoas a jogar, que é um espetáculo em si. Mas isso eu não acho muita graça, confesso. Eu gosto bastante. Eu sou daquelas pessoas que gosta mais de jogar a bola do que ver os outros a jogar futebol, sabes? Não me interessa muito. E eu não gosto de jogar a bola, atenção, essa é uma metáfora parva. Eu gosto de ver e gosto de estar a fazer outra coisa qualquer que requer pouca atenção e em simultâneo a ver isso e a comentar no chat e trocar opiniões e é engraçado. Eu prefiro ter um papel mais ativo, mas eu percebo. Mas e estamos a falar de média de idades? Pessoas da tua geração? Também. Mas entre os 20 e muitos e os 30 e muitos, principalmente. Porque na nossa... Nessa idade ainda jogava bastante, entre os 20 e muitos até aos 30 e qualquer coisa. Porque eu conheço muita gente mais nova do que eu. Sempre me dei mais com gente mais nova, com 5 anos, 10 anos mais novos que eu. Eu podia fazer uma piada que envolve congregações religiosas, mas vou estar calado. E pronto, e é isto. Mas aquilo que tu estás a dizer é que a bolha social em que tu vives em relação à prática dos jogos, tu acabaste de dizer, são pessoas mais novas do que tu em geral. Sim, diria que sim. E que mantêm hábitos de jogo. Sim. Pois, mas isso vai bater um bocadinho com aquilo que está no artigo, que é a minha própria experiência. Até aos 30 e... Mas eu acho que é uma questão geracional. Não, acho que não é uma questão de idades, acho que é mais uma questão geracional. Porque o jogar na nossa geração era uma atividade diferente do que é agora, muito diferente. Os próprios jogos são completamente diferentes. A dificuldade dos jogos é muito diferente. Os jogos são muito mais fáceis agora. E são sobretudo baseados em reflexos rápidos. Não. Ou pelo menos uma determinada classe de jogos. Há jogos de todos os tipos. Os meus preferidos são jogos em que há uma história. São RPGs em particular. E tu achas que há um nivelamento por baixo da prática dos jogos nesse aspecto, da complexidade ter diminuído? Sim. Os jogos são melhores, mas são mais fáceis. Muito curioso. Eu não tenho essa percepção porque eu não deixei de acompanhar. Eu sou fiel a 2 ou 3 que eu sempre gostei e continuo a gostar.
Há um jogo que eu gosto imenso que é o IL-2 Sturmovik, que é um simulador de aviação de combate da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho aquela preferência daquele período. Eu gosto dos aspectos históricos da coisa, não é? Da fidelidade histórica dos aparelhos, daquelas coisas todas. Mas vejo muitos títulos que saem cá para fora, muitos jogos, inclusive jogos independentes que estão fora das grandes editoras, tu apanhas, por exemplo, no Steam, que são muito interessantes, mas raramente, de facto, pego num jogo novo e digo, vou experimentar este ou coisa assim. E eu acho que isso tem a ver com essa história da idade. Não sei. Vocês vão ver o artigo Também tens menos que eu tempo estou a livre. falar, está nas notas, e pá, leiam e façam-nos saber qual é a vossa experiência. Concordam, não concordam? Têm uma experiência diferente? Yeah. É uma coisa geracional, não é? Os jogos estão a ser nivelados por baixo, não estão? Digam coisas. Mandem todo o feedback para qual é o teu e-mail? Não vou divulgar o meu e-mail aqui, só o que faltava. Depois começo a receber Do Hotmail? fotografias escabrosas e assim. Não Se quer isto. tenho paciência. Vamos então às notícias? Vamos às notícias. Notícias Ubuntu. Pronto, abrimos com uma boa notícia. Tal como noticiámos aqui acho que há 2 episódios. Saiu a OTA 2 do Ubuntu Touch Focal 2004. Entre as novidades encontra-se o suporte para mais 3 dispositivos, além dos que já estavam suportados. Quais? O Fairphone 3, Que não tenho. pronto. O FX Tech Pro 1X, E também não tenho. o Vodafone X23, que é um dispositivo que saiu este ano. Também não tenho. Pronto. Além disso, também há melhorias no layout de alguns ecrãs de definições. É possível apagar imagens de background que vocês adicionam à vossa aplicação de escolha de imagens de background. Também passou a ser possível ajustar a sensibilidade das bordas do ecrã, que no caso do Ubuntu Touch é muito importante porque as bordas do ecrã são a forma de controlar muitas das funcionalidades elementares do Ubuntu Touch. Pois é. E há também uma melhoria de performance do Content Hub. Para quem não sabe, o Content Hub é um serviço do sistema operativo que permite que as várias aplicações comuniquem ficheiros entre elas. Tal como nos Snaps, no Ubuntu Touch, todas as aplicações são confinadas e só podem comunicar entre elas via fontes serviços do sistema, APIs e serviços do sistema, e o Content Hub é a forma de trocar ficheiros entre aplicações em Ubuntu Touch. Diz-me uma coisa, isso tem alguma coisa a ver com a funcionalidade de copiar-colar, por exemplo? Copiar-colar texto de uma aplicação para a outra? Não. Ou não tem nada a ver? Não. O copiar-colar não precisa do Content Hub, porque é um ficheiro. Certo. E tem alguma coisa a ver com, por exemplo, tu abres o teleportes e queres mandar um ficheiro a alguém, imagina, tiras uma foto, queres mandar a foto a alguém através do teleportes, Telegram, e depois queres anexar a foto ao teleportes, por exemplo, tem alguma coisa a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Aquele ecrã que te aparece a permitir escolher de onde é que vais buscar a fotografia é o content, a interface do Content Hub. Isso é um dos muitos cortes de papel que eu sinto em relação ao Ubuntu Touch, quando comparado com outros sistemas operativos que tu tens disponíveis para telefone. Pelo menos no meu Aquarius 4.5, que obviamente é um telefone mais antigo, o processo não é correto. Demora algum tempo, depois abres a interface da aplicação, depois ele abre-te a galeria, depois estás à espera que ele carregue as fotos para escolheres a foto. Não é imediato. Eu não sei se tens uma experiência semelhante nos aparelhos que tu tens, que são um bocadinho mais sofisticados. Nos aparelhos que eu tenho é mais rápido, embora algumas dessas coisas, quando começas a ter muito conteúdo dentro das outras aplicações, a renderização desse conteúdo pode demorar um bocadinho mais tempo. Mas nos outros dispositivos é mais rápido, de facto. E mesmo a renderização é mais rápida do que nesse dispositivo, que já é um dispositivo
um bocadinho limitado em termos de recursos. A minha esperança é que essa melhoria de performance traga, estás a ver, uma performance mais estável e mais rápida, reativa, na maneira como nós usamos o Ubuntu Touch. Porque isso é uma das coisas que eu sinto mais dificuldade em lidar diariamente. É aquele intervalo entre, por exemplo, anexares um ficheiro no teleporte e coisas do género. Isso eu acho que a maior parte das pessoas que estão habituadas a aparelhos Android, por exemplo, em que aquilo é tudo relativamente rápido, mesmo em telefones mais antigos, olham para o Ubuntu Touch e dizem: pois, isto é assim, isto é um bocado inconveniente, demora muito tempo. Vamos rezar para que a coisa fique ainda mais espetacular. Depois mostro no meu o quanto mais rápido é do que nesse telefone. Sim, ok, obrigado por me fazer sentir assim bem. Entre os bugs corrigidos, há a possibilidade de fazer reset das configurações do APN. As configurações do APN, as configurações que permitem ao telefone saber como comunicar com a rede GSM. Há uma base de dados que está incluída no sistema operativo, que tem as configurações de cada operador. E agora já é possível, quando vocês fazem uma configuração manual errada, em vez de utilizarem as configurações automáticas, já é possível fazer reset. Antes não era possível no 20.04. Também há uma melhoria no funcionamento da ativação do hotspot em dispositivos Vodafone. Há a possibilidade de proteger os hotspots com password em Vodafone. Não era possível anteriormente no 20.04. Há a melhoria de suporte para Bluetooth. Passa a ser possível reinstalar aplicações que tinham vindo pré-instaladas no sistema. Portanto, aplicações que vêm com o Ubuntu Touch. Se vocês removessem essas aplicações em 20.04, depois não conseguiam voltar a instalar. E agora já é possível. Esse bug foi corrigido. Já não é preciso, após o arranque, ir aos indicadores ou à aplicação de definições para desbloquear o cartão de SIM após o arranque, que era também um bug do 20.04. Ele agora passou, como é normal e como todos os dispositivos que conhecem e sistemas operativos fazem, que é no arranque a pedir o código para desbloquear. Há também um upgrade do Qt Web Engine, que é um motor de rendering utilizado para o Morph Browser e para muitas aplicações também. E também passou a ser possível utilizar MMS em alguns operadores. Não era possível anteriormente, mas já é possível porque a base de dados está presente, mas já não, aquela das configurações APN, mas já não está, mas apesar de ainda não estar totalmente utilizada, há capacidade já de suportar os MMS em múltiplos operadores em simultâneo. Isso é uma das coisas que eu nunca consegui usar no meu telefone, eram os MMS. Às vezes mandavam MMS e eu recebia uma mensagem a dizer que tem um MMS disponível e eu, está bem, pronto. E o suporte de MMS não é fácil. Portanto, acontecia quando estávamos a utilizar a câmara fotográfica, às vezes, quando abríamos, ele pedia para autorizarmos a câmara a poder aceder, a aplicação da câmara a poder aceder à própria câmara, mesmo após já termos feito essa autorização. Tipicamente essa configuração é persistente, portanto fazes uma vez e fica feito, podes ir alterar se quiseres, mas é algo que tu fazes na interface de definições e não na aplicação da câmara. Isto era um bug que estava a causar a aplicação de câmara a ir buscar, a pedir de novo a autorização. E esse bug foi corrigido e esse é um bug que eu notei que estava a acontecer no meu Fairphone 4. Sim. Alice, há mais uma boa notícia, que é o desenvolvimento da imagem do Ubuntu Touch para Raspberry Pi teve mais um avanço. Até que enfim. Okay. A Capsia conseguiu fazer uma imagem do Ubuntu Touch para Focal. Trata-se de um importante avanço, mas ainda muito inicial. Entre os problemas mais dignos de nota, a aplicação de reprodução de vídeo não consegue fazer reprodução de vídeo, mas o browser consegue. O primeiro rank é muito, muito, muito lento.
Em Raspberry Pi 3 ele é mesmo pouco responsivo a todo o sistema, mas em Pico 4 é relativamente responsivo, mas ainda não foi testado em todas as variantes de Pico 4. Por exemplo, no Pico 400 ainda não foi. Que pena. É o meu computador diário. E estamos a falar de... E as variantes com 4 e 8 GB do Pi 4, tu sabes alguma coisa sobre isso? Se Já foram foi. testados nos dois? Sim, penso que sim. Esta foi a única que foi mencionada como não ter sido testada. O Ubuntu Touch num Pi 4 por acaso seria uma boa solução para pequenos aparelhos portáteis para algumas funções específicas, porque o Pi tem aquele ecrãzinho Sim, mas tátil. isso... De quantas polegadas tem aquilo? É do tamanho de um cartão de crédito. Sim, são 7, são 6. Não, Eles têm várias 7, versões. pequenito. Eles têm várias Um versões. ecrã TFT Eu muito não sei pequenino. se ele tem drivers para esse ecrã. Pois, isso é o que falta saber. Mas teria imensa graça poder usar o Ubuntu Touch como plataforma para correr determinadas aplicações, inclusivamente com o menu, o típico do Ubuntu Touch, não é? Aquela barra com os atalhos das aplicações, etc. Num Raspberry Pi do tamanho de um cartão de crédito, de uma pequena caixinha, com esse tal ecrã TFT pequenino. Porque isso faz mais sentido esse sistema num formato desses, num ecrã desses, do que alguns projetos Raspberry Pi que tu apanhas por aí que têm assim um ecrã com a disposição típica de computador de secretária, não é? Com aquela barra e depois o menu. Mas num ecrã tão pequenino é difícil usar isso. Essas interfaces não foram pensadas para ecrãs tão pequenos. Se bem que eu já vi pessoas, já vi projetos de Raspberry Pi nesse ecrã muito pequeno a usar plasma. Plasma especificamente para aparelhos móveis. Sim, mas isso é diferente. Isso funciona relativamente bem. Sim, isso é normal porque o plasma mobile foi feito para smartphones. Mas com o Ubuntu Touch ficava mesmo, e repito, mesmo catita. Muito bem. Mais coisas. É a tua vez. É a minha vez. Então, mas eu estou aqui a olhar para as notas e a sequência das notas... Essa notícia foste tu que puseste. Estamos aqui descoordenados porque eu pus aqui qualquer coisa, mas é cá para trás. Se calhar não estamos a olhar para as mesmas notas. Está lá, é a notícia que tu colocaste. Eu acrescentei lá coisas, mas foste tu que lá colocaste inicialmente essa notícia. Pedimos imensa desculpa, mas temos aqui... Pronto, o Miguel já não se lembra que colocou cá a notícia sobre a VPN. Sim, VPN. Fui eu que pus. Olha, pois fui. A VPN, sim. Eu queria fazer algumas perguntas sobre isto, porque eu não tenho assim tantos conhecimentos. Diz primeiro qual é a notícia. Ora bem, diz o povo na sua infinita sabedoria que a Mozilla, que são os vossos amigos que criam o melhor navegador de internet do mundo, que é o Mozilla Firefox, melhor navegador da web. 116 saiu há pouco tempo. Navegador web, peço desculpa. Da teia. Da teia? Não percebi. Eu quero dizer web, teia. Da teia, ok, pronto. Adiante. Neste momento estou a ouvir os grilos. Bom, sim, então, a Mozilla aparentemente tem um VPN. Se vocês forem ao site da Mozilla e procurarem por Mozilla VPN, vão ler uma página de apresentação que reza: segurança, confiabilidade e velocidade em todos os dispositivos para onde quer que vá. Uma rede privada virtual, os criadores do Firefox. Ora bem, este serviço parece-me muito catita. Inclusive, eu estive a ver os preços e aquilo fica à volta de, acho que são 5 euros por mês, tudo em nas média, notas. uma coisa assim. Está aqui tudo. Tem aqui um plano anual de 12 meses que fica a 4,99 por mês. Podiam ter posto 5 também. É 5. É 5, vamos dizer 5. Sim, se vocês fizeram uma subscrição de 12 anos, de 12 meses, porque em cada mês pagam 5. É impossível fazer uma subscrição de 12 anos, vou-te explicar porquê. Porque com as alterações climáticas, entre 12 anos isto já não existe, o planeta deixou de existir. Podes fazer subscrição, podes não cumprir o contrato. Exato, ou a Mozilla, né? Porque depois os engenheiros também são seres humanos e vamos todos... Os da Mozilla são répteis. São? Sim, olha, está boa, não sabia. E eu estava aqui a olhar para o Mozilla VPN. Isto parece-me muito, muito interessante, sobretudo porque parece-me uma boa oportunidade
de apoiar a Mozilla. E apoiar, quando digo apoiar, é apoiar financeiramente a Mozilla. Porque a Mozilla faz um navegador espetacular, gratuito, e que está preocupado e que se preocupa, é um produto que se preocupa com a privacidade, com os direitos dos utilizadores, direitos digitais, aquelas coisas todas. Mas valia a pena agradecer à Mozilla mais do que nós agradecemos aos médicos durante a pandemia, que toda a gente foi para a varanda bater palminhas aos médicos e enfermeiros, quando eles mereciam era receber um aumento. Agora estou para falar para vocês, comunidade de médicos e enfermeiros, eu acho que vocês merecem um aumento e melhores condições laborais. Pronto, fica dito. E as pessoas da Mozilla, se calhar também. Ora, adquirir este magnífico VPN pode ser uma boa maneira de apoiar a Mozilla. Todavia, eu tenho uma pergunta para o Diogo. Isto é verdadeiramente um VPN? Porque eu cruzei-me com uma conversa no Telegram que me levou a pensar que se calhar não é bem um VPN. Não, não é bem uma VPN, mas é o que a maior parte das pessoas pensa que é uma VPN. Queres esclarecer? O primeiro, o que é uma rede privada virtual? Porque acho que aqui o nome muita é super descritivo do que é. Uma rede privada virtual é uma rede virtual que é privada? É uma rede privada que é virtual. Pronto. Pronto. E então? Basicamente, as VPNs servem para estabelecer ligações seguras, tipicamente, idealmente seguras, entre dois sites diferentes. Sites quer dizer duas localizações diferentes, dois escritórios diferentes de uma empresa, dois polos diferentes de uma universidade, coisas desse tipo. Isto é um túnel, é apenas um túnel, isto que a Mozilla está a lançar, que é o que é utilizado também nas VPNs, mas que nós não estamos a ligar a nossa casa à nossa casa de férias, estamos a ligar a nossa casa à internet. Portanto, certo, quando tu dizes que é um túnel, tu estás a citar aquele senador norte-americano que disse famosamente há uns anos atrás que a internet era uma série de tubos? Não estou. O vice-presidente Al Gore, não estou, mas a alegoria é parecida. O nome de túnel é mesmo dado porque passa a ideia do que de facto é o túnel. Então, mas, e só para eu ficar inteiramente esclarecido e toda a gente também, qual é a diferença entre uma VPN e um proxy? Que eu acho que há... Um proxy é um intermediário, não é uma rede, não é um túnel, é apenas uma entidade, neste caso de software, que serve de intermediário entre dois pontos de comunicação. Dois pontos de comunicação numa rede. Estamos a falar de dois terminais ou nós numa rede? Dois nós numa rede. Tipicamente, a arquitetura cliente-servidor é mais comum, mas não tem que ser. É apenas um intermediário que faz uma mediação e normalmente para aplicar algum tipo de regra nas comunicações e que senão não estava lá a fazer nada. E por vezes direciona tráfego para um túnel ou não, mas pode funcionar por muitas coisas, inclusive para segurança, quer para proteger os servidores, quer para proteger os clientes. Então, mas sabendo o que tu sabes, é vantajoso subscrever este produto da Mozilla para os utilizadores? Comercialmente não é um serviço muito competitivo. Os preços não são os melhores preços do mercado. Mas tem uma coisa que tem um valor especial, que é a confiança na marca. Acho que a confiança na marca Mozilla tem algum valor, e também o tal fator de apoio à Mozilla que tu referiste. Acho que, adicionando estes dois fatores, acho que o fator preço fica parcialmente amortizado. Além disso, ele utiliza um protocolo para VPNs, que é o WireGuard, que é particularmente seguro. Foi adicionado há poucos anos, há um ano, ou se calhar, ou 2 anos, ao próprio kernel Linux.
e é muito rápido, a performance é excelente e é fácil de utilizar. Portanto, acho que aqui, e apesar de já haverem alguns operadores de VPNs que utilizam este protocolo, não há assim muitos a utilizar. Portanto, é mais um fator diferenciador. E de resto, a tal confiança na marca, a promessa de não haver registros das comunicações, não haver restrições na largura de banda. Isto é preciso pôr aqui uns asteriscos, porque obviamente no mundo real há sempre restrições de largura de banda. Haver saídas para a internet em 30 países diferentes, poderem utilizar até 5 dispositivos em simultâneo, a mim parece-me um produto interessante. Não tenho particularmente interesse em recomendar ou não nenhum serviço de VPN, porque é sempre um risco gigantesco fazer uma recomendação dessas. Mas... Pois é que se a coisa corre mal, és tu que és responsável pelas asneiras. Exatamente. E nós não sabemos como é que eles estão de facto em implementar isto. A tratar os dados, sim. Ok. Não é só a tratar os dados, não é só o risco que eu tenho. E eu tenho alguma confiança que a Mozilla seja respeitadora, mas há muitos detalhes técnicos que se podem fazer bem ou que se podem fazer mal e não tem a ver com intenção sequer. Tem a ver com ter feito bem ou ter feito mal. E há muitas opiniões diferentes sobre o que é certo e o que é errado em detalhes técnicos. Mas assim, só pela marca e o apoio à Mozilla, tu recomendarias? Não, eu nunca recomendaria. Alguém que tivesse... Eu nunca recomendaria a nenhum serviço de VPN. Não te queres comprometer, não é? Nenhum serviço de VPN. Já percebi. Mas se eu acho que é um serviço interessante, acho. Mas só para desenvolver um bocado isto, porque eu de facto eu não sei muito sobre VPN e certamente as pessoas que ouvem terão mais experiência e saberão, outras se calhar não. Mas a quem é que pode servir um serviço destes de VPN? Quer dizer, quem é que tem interesse num serviço destes? Quais são os seus usos possíveis? Especificamente dentro da comunidade de software livre. Tendo em conta que isto é uma VPN a sério, como eu já expliquei, é um túnel. O propósito disto serve para proteger comunicações. Por exemplo, você está num café que tem Wi-Fi gratuito e para evitarem que o tráfego possa ser capturado nessa rede Wi-Fi, vocês usam esta VPN, este túnel, para que todo o vosso tráfego esteja encriptado entre vocês e neste caso a Mozilla. Daí para a frente, da Mozilla para a internet já não é responsabilidade da Mozilla, mas pelo menos até à Mozilla todo o tráfego está encriptado e protegido contra muitos dos ataques viáveis. Ou seja, é encriptado até ao servidor da Mozilla que te põe em contacto com o resto da internet. Exatamente. Mas a partir daí lavamos as mãos. Pois, isso já não é responsabilidade deles, isso é responsabilidade de vocês utilizarem protocolos seguros como o HTTPS e etc. Sim, mas faz sentido. Tudo o que são redes públicas, ou sei lá, estás em casa de um amigo, ou tens de ligar à rede da biblioteca, café, sei lá. Ok, faz sentido. Faz sentido, faria sentido para ti usar isto na tua rede, na minha rede, vamos usar este exemplo, doméstica. Estou em casa, estou ligado ao meu operador, faz sentido para mim usar isto a partir da minha casa, por exemplo? Faz algum, assim como faz utilizar Tor. Mas o Tor, a desvantagem do Tor, que eu uso de vez em quando para me envolver em negócios seguros na Dark Web, de colecionadores de autocolantes, é que o Tor pode ser muito lento e tem uma largura de banda que às vezes é muito estreitinha, dependendo de onde é que tu te ligas. E aquilo está ali a pingar. Sim. E eu julgo que este serviço da Mozilla será provavelmente um bocadinho mais rápido. Não testei, mas o protocolo em si e a promessa de não haver restrições de largura de banda indicia que é possível, mas é preciso mais coisas, é preciso ver a infraestrutura deles suficientemente próxima de ti para isso. Portanto, e é preciso que a capacidade deles de suportar as ligações de todos os clientes seja capaz de escalar conforme a utilização. Portanto, é uma possibilidade real.
A infraestrutura do Tor provavelmente está muito mais saturada, porque há muito mais gente a usar, inclusive em países onde o acesso à internet é restrito. Não sei se há muito mais gente a usar, mas certamente terá menos infraestrutura. E eu posso estar enganado, mas a ideia que eu tenho é que o Tor muitas vezes tenta furtar o controle do tráfego a olhos menos discretos, fazendo saltitar o tráfego de nó em nó. Sim, isso é todo o princípio do próprio Tor. Tu ligas-te a 3 nós diferentes, o nó de entrada, o nó de meio e o nó de saída. Okay? Todo o tráfego do Tor que atravessa a rede Tor tem essa característica. Pois, e por isso mesmo é possível que a velocidade também seja mais reduzida. Sim. É um acumular de fatores para que isso aconteça. Sim. Está bem, ok. Eu fiquei mais ou menos esclarecido. Vou considerar subscrever o serviço, nem que seja só para apoiar a Mozilla. Sim. E atenção, podes não estar sempre a utilizar. Já estamos com o tempo. Não há aqui cronómetro que eu não estou a ver, mas não, eu tenho o meu cronómetro. Ainda temos alguns minutos. Temos bastante. Não temos, não, chegamos ao fim. Chegámos ao fim, não chegamos nada. Ainda dá para enfiar mais não uma. Dá, não. Vá. Não dá, não. Não dá, não. Tu consegues, hoje não dá, não. Em ti. Hoje não dá. Hoje garanto que não dá. Então diz a frase. Pronto, resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, que não está cá hoje, Baldoce, pelo Miguel, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana.